Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Há lugar na casa, não é? Há lugar na casa. Sabe, irmão, tem lugares que a gente se sente assim, bem fora do contexto, né? A gente fala, puxa vida, parece que eu não sou benquisto aqui, eu não sou recebido assim, né? Acolhido nesse lugar. Quem já passou por isso aqui? Quem já sentiu isso? É normal, tem lugares, não é? Por exemplo, olha a Ana, né? A história de Ana me ocorreu aqui na hora que a gente estava orando, né? Ana estava aflita da alma, irmão, estava angustiada, puxa vida, né? Estava sofrendo porque a outra esposa, né? Isso é um outro contexto, não vou explicar, mas a outra esposa de Eucana, ela ficava zombando dela, falando, aí, você nem filho tem, aí você é uma fracassada, uma derrotada, e ela já tinha dado filhos para Eucana, e aí ele subiu no templo, lá em Siló, para adorar, e ela assim, ficava angustiada. Eucana tentava consolar ela, falava assim, mulher, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, para que ficar assim? Ela ficava toda abatida. E aí um dia ela entrou lá no templo, né? O que é o templo, irmão? É uma casa de oração. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, não é? Mas daí o que aconteceu? Aquele sacerdote, né? Muito parecido com o sacerdote da semana passada. Vocês lembram? Né? A igreja que queremos ser? A igreja do bom samaritano. Por quê? Porque ele parou, ele cuidou, ele estendeu a mão, mas o sacerdote, o que ele fez? O que o sacerdote fez quando viu o homem caído, quebrado, à beira da morte? O texto fala que os ladrões ali o saquearam, espancaram ele, deixaram ele à beira da morte. O que o sacerdote fez? Puxa, que tristeza, né, irmãos? Desviou, fez de conta que não estava vendo. Existe um velho sacerdócio, irmãos. Existe coisas que elas são totalmente fora da palavra de Deus, fora daquilo que Deus tem, infelizmente. Gente que às vezes está num lugar, né, mas que usa esse lugar para outros objetivos, né, não ama a gente, é gente que não se importa, e está lá. O Eli, ele é esse tipo de homem. Ele estava se alimentando da posição dele, né? Diz que Deus já tinha dito, eu vou desarraigar a sua casa, eu vou afastar vocês, porque vocês são perniciosos, vocês são um problema. E aí, irmão, a mulher está lá chorando, angustiada. Ele olha e fala assim, eita, mulher, afasta de ti esse vinho aí. Julgou que ela estava bêbada. E aí ela fala para ele, não, meu senhor, não me tenha por uma filha de Belial, não me tenha por uma pessoa, não, pelo contrário, isso aqui é porque eu estou angustiado, eu estou derramando a minha alma diante de Deus, não é? Irmão, nesse lugar aqui, você pode estribuchar de chorar, tá bom? Você pode, chora mesmo, chora com vontade, chora mesmo, derrama a tua alma, ninguém vai te julgar. E se alguém julgar, um dia aconteceu isso aqui, uma pessoa, ele era da célula que eu estava nela, né, multiplicamos essa célula, mas ele começou a julgar uma irmã, tem uma irmã aqui que ela é fogueada, e aí estava na hora do louvor, da adoração, e a irmã estava dançando, pulando, glorificando, orando em línguas, e ele chegou na célula, e ele falou com a pessoa errada, ele começou a condenar a irmã, porque aquilo, não sei o que, eu falei, cara, para com isso agora, você não vai falar, e ele, boca dura, queixo duro, eu falei, é o seguinte, eu estou te avisando, a coisa vai ficar feia para o seu lado, porque assim, irmão, né? Você fala mal de mim, pode bater em mim, pode me xingar, agora não fala mal dos meus filhos não, tá bom? E essa irmã é uma filha minha na fé, eu gerei ela em Cristo, tá? E é uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, e aí ele começou, falou, opa, passou do limite, então agora o negócio vai ficar feio. Ele virou as costas, saiu batendo o pé, aí o Biazon, né, era a célula, maçonaria lá na casa do Biazon, quis ir atrás, falei, não vai atrás não, deixa embora, esse tipo de gente aí, que fica, aqui não é lugar para isso, a célula não é lugar para isso, célula, meu irmão, é lugar para colher. Chegou lá, bandido, vagabundo, perdido, fedorento, pode estar destruído, irmão, há lugar na casa, Jesus disse, vinde a mim, todos, é todo mundo, e Jesus vai fazer a obra, há lugar na casa de Deus Pai, amém, povo de Deus? E você acredita que é sobre isso que eu quero falar com você? O pessoal do louvor não sabia não, que eu ia ministrar sobre isso. Nós estamos falando sobre a igreja que nós queremos ser, está aparecendo para você aí, ó, a igreja que queremos ser, e eu falei,
né, no domingo retrasado, eu falei da igreja que nós não queremos ser, não é? Que é a igreja de Éfeso lá, Apocalipse capítulo 2, e essa igreja que se tornou uma igreja no piloto automático, uma igreja que ela fazia por obrigação, não é? Até fazia. E Jesus falou, não, vocês são esforçados, eu vejo aí, mas eu tenho algo contra vocês. Vocês lembram? Lembram? Eu tenho algo contra vocês. O que Jesus tinha contra aquela igreja? Abandonou o primeiro amor. Era uma igreja que não tinha paixão, fazia por fazer. Irmão, eu converso com todos os voluntários aqui da Central, todo mundo que trabalha, falo, meu irmão, ó, não faz nada por fazer, faz para o Senhor de todo o coração. A Bíblia diz, não é, Colossenses, tudo quanto fizerdes, fazei-o para o Senhor e não para homens, porque é a Cristo Jesus que a gente está servindo. Faça de todo o coração, tem que ser de coração, amém, Central? Nós temos batalhado para implantar essa cultura, é uma cultura, irmão, uma mentalidade, né? Uma renovação da mente. Meu irmão, você está fazendo para Jesus, você está fazendo para a glória de Deus. Essa é a igreja que nós queremos ser, uma igreja apaixonada, tanto que, pode passar aí o template aí, filho, fazendo um favor, não é? Olha lá, ó, a igreja, hoje eu vou falar sobre a igreja que começa nos lares, começa lá na casa. A igreja começa na casa. Olha aí essa canção que a gente acabou de cantar. Mas eu falei, pode passar o template aí, fazendo um favor? Olha lá, nós temos declarado, essa é a nossa visão. Lá na célula você declara isso, eu declaro isso na nossa célula, a gente repete, não é? A gente fala assim, ó, somos... Agora foi para o ensaio, ficou mais ou menos. Vamos falar com voz grande, vamos lá? Nós somos uma igreja em células que ama a Deus apaixonadamente, que se importa com as pessoas e que se multiplica. Amém? É isso aí. Nós somos, então uma igreja em célula, essa é a nossa visão, não negociamos isso aqui, não entendemos outra forma de viver igreja que não seja a partir de pequenos grupos, não é? Através das casas. Hoje eu vou falar isso com você, da igreja que começa na casa, não é? Falamos então que nós não queremos ser uma igreja morna, não é? Ah, Deus o livre, diga comigo, Deus o livre, né? Fala para o irmão, fala assim, igreja morna, Deus do livre, Deus nos livre, irmão, fala para a pessoa aí perto de você, Deus nos livre disso. Não é? Apocalipse capítulo 3, verso de número 18 e 19, Jesus falando com a igreja de Laodiceia, ele falou assim, ó, vocês são mornos, vocês não são quentes e nem frio, não é quente e não é frio, vocês são mornos. E aí Jesus fala para essa igreja, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, vocês me causam náuseas. Nós não queremos ser essa igreja, amém, Central? Nós queremos ser uma igreja afogueada, uma igreja assim, apaixonada por Jesus, uma igreja em células que ama a Deus, tem que ser com paixão, irmão, o olhinho tem que brilhar, você tem que, quando falar o nome Jesus, você tem que suspirar, você tem que, Jesus, 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 aleluia, é isso, precisamos, mas também, isso tem que se manifestar, isso tem que se materializar de que forma? Nós nos importamos com as pessoas, a gente tem que cuidar de gente, e aí a gente falou domingo passado, da igreja que nós queremos ser, que igreja que é? Bom Samaritano, que Deus nos faça essa igreja, amém, Central? É aquela igreja que para, aquela igreja que se importa, aquela igreja que para por uma pessoa, sabe, irmão, às vezes, quantas vezes, amado, está aqui o Paulo, quantas vezes eu já atendi há 25 anos atrás, meu filho, quantas vezes eu sentava e te ouvia, uma pessoa, eu nem vim para a nossa igreja, está servindo a Deus em outra igreja, olha isso aí, trabalhei tanto, abençoei tanto, orei tanto, e ele quando ele firmou, ele foi para a outra igreja, amém, mas está na presença de Deus, está servindo a Deus, é o reino de Deus, não é a placa, não é a igreja A, B ou C, não, é o reino de Deus, glória a Deus, isso mesmo, fica lá, fica firme lá, estou feliz de você estar aqui, um amigo, então, irmão, para por um, investe numa pessoa, chora com aqueles que choram, como diz as escrituras, chora com a pessoa, não é? E aí, irmão, a gente vai viver o mandamento de Jesus, não é? Foi o que Jesus falou para aquele doutor da lei, para aquele perito da lei, o sabichão, né? Jesus falou para ele, então é o seguinte, né? Ó, vai e faz o mesmo, porque ele tirou 10 na prova escrita, irmão,
Na prova escrita ele tirou 10. Ame o Senhor, ouve, ó Israel, o Senhor é o teu Deus. Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a sua força, todo o seu entendimento, toda a sua mente. E o segundo mandamento igual a esse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou, nossa, você é sabichão mesmo, hein? Passou de ano, né? Então você tem que fazer o mesmo. Vai e faça o mesmo. Vá. Aí o texto fala, ele tentou justificar. Quando a gente fica tentando justificar, irmão, é porque a gente tem culpa no cartório. Quando a gente fica procurando desculpinha, né? Desculpinha, irmão, é porque tem culpa no cartório. E aí ele começou a dar desculpa, mas como assim? Quem é meu próximo? Jesus respondeu contando a história do bom samaritano, você lembra? E aí quando termina, Jesus fala para ele, e aí? Quem que foi o próximo desse homem? Quem foi? E ele teve que admitir, foi o samaritano. Aquilo foi um murro no estômago dele, vocês não têm noção, porque eles tinham ódio dos samaritanos, né? O samaritano era um povo assim, tido assim como a escória, né? E aí Jesus falou, então é o seguinte, vai e faz, igual ele fez, vai e faça o mesmo. É isso que nós queremos ser uma igreja do bom samaritano, uma igreja que para por um. E hoje, continuando essa série de mensagens, a igreja que nós queremos ser, eu quero falar com você da igreja que tem que começar na casa, irmão. Na casa. Sabe por quê? Porque na nossa declaração de visão, nós falamos que somos uma igreja em células, que ama a Deus apaixonadamente, que se importa com as pessoas, mas como que a gente vai multiplicar a igreja, irmão? Como que nós vamos multiplicar? Né? Eu quero que você pense, eu quero que você reflita sobre isso. Pastor, vamos abrir um outro salão aí, e vamos começar uma obra nova? Vamos, tudo bem, mas dá trabalho. Precisa de formar uma liderança, vai precisar de um pastor, precisa de uma estrutura. Irmão, você tem ideia quanto mais ou menos a gente tem que investir mensalmente para essa estrutura aqui? Quem tem ideia aqui, mais ou menos? Eu não vou falar de número com vocês não, mas é caro. E a nossa não é das mais caras não. A nossa não é das mais caras. Tem igreja lá, por exemplo, eles são da CIA, diz que o aluguel do prédio deles lá é em torno de 40 mil reais, se não me engano, né? Então, imagina, 40 mil reais todo mês. E aí, mas não é só isso? Não, tem mais coisa. O nosso aqui é quase 20, só para você saber. Né? E está barato, tá? Não, é barato, o nosso aluguel aqui é barato, porque faz muitos anos que nós estamos aqui. Irmãos, é um investimento. Né? Você está aí no ar-condicionado, é energia, é isso, é aquilo. Né? Aí o irmão fala, então a gente não multiplica. Não, Jesus disse que nós temos que multiplicar. Ele deu o talento, ele falou assim, agora você vai pegar esse talento aí, você vai multiplicar ele, vai multiplicar. O servo bom, foi o que pegou o talento, saiu na hora, foi e multiplicou. Tinha 2, conseguiu mais 2. Tinha 5, conseguiu mais 5. E o que tinha um talento, o que ele fez? O que ele fez, Central? Ele enterrou na terra. No momento do acerto de contas, que ele chega diante do Senhor, Jesus falou, tudo bem, não tem problema não, você não multiplicou, fica tranquilo. Foi isso que Jesus falou para ele? O que Jesus falou para ele? Vamos lá, Central, vocês estão lendo a Bíblia, Evangelho segundo Mateus capítulo 25, Jesus falou para ele, servo mau e negligente, deixa eu te dizer uma coisa, todos nós, compareceremos diante do Senhor, e nós vamos prestar conta a Ele de tudo. Você vai prestar conta do que Deus tem confiado nas suas mãos, do que Deus tem dado para você. E aí, como que você quer chegar diante dEle? Você quer ouvir dEle, servo mau, servo negligente? Por quê? Por que você fez isso? E aí o Senhor falou, tira dele esse talento, dá para o outro que tem 5, que tem 10, né, que tinha multiplicado 5, dá para o outro, porque aquele que não tem até o que ele acha que tem, ele vai perder. E deu para o outro. E aí ele ainda falou, esse texto é muito forte, irmão, muito forte. Eu não vou trabalhar a teologia em cima dele não, porque é complicado, uma interpretação assim, bem trucada. Sabe por quê? Porque ele fala assim, agora vocês pegam ele, amarre ele nos pés e mãos, joga ele nas trevas exteriores. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Será que a gente poderia dizer aqui que o cara chega ao ponto de ser condenado? Ele chega ao ponto de ser colocado para fora? De não entrar no gozo do Senhor? Não entrar no reino eterno do Senhor? Então não vou entrar, porque é campo minado esse assunto aí. Complicado. Mas eu entendo, e eu quero
falar com você que nós, todos nós, temos que multiplicar aquilo que Deus tem confiado a nós. E hoje nós vamos falar da igreja que multiplica. Mas como essa igreja vai multiplicar? Diga comigo assim, a igreja que começa nas casas. Fala para alguém aí, fala assim, a igreja que começa nas casas. Aleluia. Pega o Santo Livro, abra comigo no capítulo 2 de Atos, Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos, através dos profetas, através dos evangelistas, através dos diáconos, e aí começou a estrutura, né? Começou a se formar, e vem presbítero, e daqui a pouco vem bispo, e se formou ali um organograma, uma estrutura, e os atos foram ali acontecendo, mas os atos eles são todos do Espírito Santo. Quem fez a obra foi o Espírito Santo, né? A tradição chamou Atos dos Apóstolos, primeiro que não são só os apóstolos, então já é um erro, porque foram muitos outros. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que tem gente anônima ali, né? Eu sempre comento e me encanta que o eunuco, que nem fala o nome dele, que era o tesoureiro, né, lá da Etiópia, lá da rainha de Candace, que ele foi lá em Jerusalém para adorar, mas o cara, judiação, ele nem podia entrar no templo para adorar. Olha que coisa doida, ele saiu, andou mais de 4.000 quilômetros, que é a distância, né, foi lá para adorar, e ele não podia entrar no templo para adorar, porque ele era eunuco, e o eunuco não podia entrar na casa de Deus. A lei mosaica, a lei do levirato, ela dizia, não pode entrar, o eunuco não pode entrar aqui, ele não é bem-vindo aqui. Olha isso, só que ele tinha tanta sede de Deus, que ele, voltando para sua casa, ele estava com um rolo do livro das Escrituras, livro do profeta Isaías, e ele estava lendo o capítulo 53, e Deus já tinha preparado, Deus tinha mandado o Filipe, aquele dos primeiros 7 diáconos ali de Atos capítulo 6, tinha mandado ele, um evangelista, foi lá, falou, vai lá na estrada deserta. Ele estava no avivamento lá em Samaria, ganhando gente, expulsando demônio, estava uma coisa maravilhosa. Deus chega para ele e fala, não, deixa tudo aí agora, vai lá para a estrada deserta. Que doideira, né, irmãos? Deus dá uns 180 às vezes, Deus faz umas coisas assim, diferentes. E ele foi lá, chegou lá, encontrou quem? O eunuco, vindo com a carruagem, né? E ele estava lendo as Escrituras, e aí o Espírito Santo falou para Filipe assim, aproxima da carruagem, conversa com ele, ou seja, se conecta com ele. Se qualquer coincidência com eu mais um, é mera coincidência. Olha aí, irmão, se conecta, chega perto, pergunta para ele, pergunta se ele está entendendo o que ele está lendo, e o Filipe pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Vocês lembram qual foi a resposta dele? Como que eu vou entender? Se ninguém me explicar, se ninguém me ensinar. E o Filipe falou, não, eu posso te ajudar. E aí pregou a palavra, começando ali em Isaías 53, falou de Jesus, anunciou o evangelho, aquele homem se converteu, foi batizado e vazou, foi embora. Filipe foi transladado para um outro lugar, diz que de repente ele se viu em Azoto. É um milagre, irmão, é um milagre, essas coisas extraordinárias que a gente vê na Bíblia. O homem foi transladado daquele lugar e colocado em outro lugar, e o eunuco seguiu viagem feliz, cantando alegre. Por quê? Porque ele tinha entregue a vida dele para o Senhor Jesus. E vocês acreditam que quando os primeiros discípulos chegaram no continente africano, chegaram ali na Etiópia, sabe o que eles encontraram? Sabe o que eles encontraram? Uma comunidade de crentes, uma comunidade de cristãos. Sabe por quê? Porque o Filipe, ele se dispôs a obedecer a Deus e parou para ajudar um homem, e o milagre da multiplicação aconteceu. Aleluia, irmãos, que coisa tremenda. Eu creio que Deus está nos chamando para esse tempo. Nós vamos agora meditar Atos do Espírito Santo, através dessa turma toda, capítulo 2, versos 42 em diante. Mas antes de você ler, vamos fazer a declaração, como sempre fazemos aqui. Diga comigo assim, a minha fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso eu medito na tua palavra de dia e de noite, para ser bem sucedido. E sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede nessa noite, em nome de Jesus. Agora com voz bem grande, como quem crê, declara comigo assim, diga, eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus
diz que eu sou. Diga, eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. E diga, eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. O texto sagrado, na versão da tradução da Bíblia que nós usamos aqui na central, a NVI, diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. Já vou explicar quem são eles, quem são todos, não é? Vou contextualizar. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades. Olha isso, irmão, olha o ponto que esse povo chegou, o nível de entrega, o nível de vida, né, de comunidade. Olha isso, eles vendiam tudo que tinham, né, e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Presta atenção, porque vou apertar você aqui agora. Todos os dias. O que está escrito aí mesmo? Todos os dias. Eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, né? Uma área enorme do templo lá, né? O antigo templo de Salomão, que foi reconstruído por Herodes, não é? É um lugar gigante, gigante, não é? E eles se reuniam lá. Por um tempo eles se reuniram lá. Depois eles foram expulsos, tá? Só para você saber, depois eles não puderam mais se reunir lá. Durante um período eles podiam, e aí alguém chegou lá e falou assim: não, vocês não são uma vertente do judaísmo, vocês são uma seita, vocês não são bem-vindos aqui, fora daqui. E começou uma perseguição terrível, terrível. E aí? Eles não podiam se reunir mais no prédio, né? Eles não podiam se reunir mais lá. E o que você acha que eles fizeram? Leia comigo. Diz que eles se reuniam, então, todos os dias eles continuavam a se reunir no pátio do templo. Eles partiam eles partiam o pão onde? Em suas casas. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Sabe, Central, esse texto que eu li com vocês, ele é um recorte, ele está dentro de um contexto maior. Qual que é o contexto, pastor? O contexto é o nascimento da igreja de Jesus. Essa igreja nasce aqui em Atos capítulo 2, lá a partir do verso 1, acontece algo muito, muito extraordinário, não é? Os discípulos, aqueles que caminhavam com Jesus, chamados por Jesus, lá no Evangelho segundo Lucas, no final do Evangelho, capítulo 24, você vai ler a partir do verso 46, 47, 48, 49, Jesus, antes da sua ascensão, se revelando a eles, né? Ministrando eles, Jesus fala assim: ó, vocês fiquem na cidade, fiquem na cidade. Ele fala assim: eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai, mas vocês têm que ficar na cidade, até que, fala comigo, até que, toda a central fala comigo, até que, mas até que o que, meu irmão? Até que vocês recebam poder do alto, até que vocês sejam revestidos de poder do alto. E aí, irmão, o livro de Atos, ele é a continuação do livro do Evangelho segundo Lucas, não é? Na verdade, o Evangelho segundo Lucas e Atos é um só livro que tem 2 volumes. Você já leu o livro que tem 2 volumes, 3 volumes? Ou seja, é a continuação. O livro de Atos é a continuação do Evangelho segundo Lucas. E lá no Evangelho, no livro de Atos, aí novamente, capítulo 1, verso 8, o próprio Senhor Jesus falando: olha, vocês permaneçam aí até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E vocês vão ser minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a promessa, né? O poder vai revestir vocês. E o que eles fizeram, irmãos? Sabe o que eles fizeram? Alguém sabe? Quem tem ideia do que eles fizeram? Oi? Ninguém sabe. Eles foram para uma casa. Eles foram para uma sala de uma casa. É uma sala, é uma grande sala. É uma família que era uma família muito bem sucedida, muito, muito abastada, não é? Eu tive lá. Né? Essa casa está lá, essa pelo menos cresce, né? Não pode
determinar, de fato mas tem essa possibilidade, essa probabilidade. É uma casa, e nessa casa tinha uma grande sala. Eles foram para uma casa. Eles foram para uma casa, que tinha uma grande sala. E diz a palavra de Deus que eles estavam reunidos naquele lugar, que é cenáculo, né? Ou a grande sala, durante um período de 10 dias. Eles estavam ali aguardando a promessa. O cumprimento da promessa do Pai. Qual era o cumprimento da promessa? Qual era a promessa e qual era o cumprimento? Quem lembra? Isso. Vocês vão ser revestidos de poder do alto. Joel capítulo 2, verso 28. Deus falou: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Os jovens vão ter visões, os velhos vão voltar a sonhar, os filhos e filhas vão profetizar, até os servos e servas. Todo mundo vai ser cheio. É para todo mundo. Aleluia. E eles fizeram. Bonitinho, irmãos. Sabe onde que foi que eles fizeram isso? Diga comigo, numa casa. Eles se reuniram lá e eles perseveraram em oração. O Maurício falou sobre persistência, perseverança. Isso mesmo, tem que perseverar. Diz que eles perseveraram em oração, orando e dizendo: Deus, tem uma promessa. A gente não sabe bem, a gente não consegue descrever como que é, o que vai ser, mas tem uma palavra, tem uma promessa que o Senhor vai derramar do teu Espírito sobre nós. Nós vamos ser revestidos de poder do alto e nós vamos ser tuas testemunhas. Aqui em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E aí, irmão, capítulo 2, é o grande dia. É o grande dia. Que dia, pastor? Capítulo 2, verso 1 começa assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, todos juntos ali, irmão, em unidade. Central, presta atenção aqui. Tem que ter unidade, irmão. Tem que caminhar junto. Tem que caminhar numa só visão, não tem duas visões. Pastor, eu não gosto desse negócio de igreja na casa, de célula e tal. Isso não me dá trabalho não, pelo amor de Deus. Você está me atrapalhando, hein? Você está dificultando o negócio, porque nós somos uma igreja em célula, irmão. Nós cremos que é vontade de Deus que a igreja se multiplique, e ela se multiplique nas casas. Se multiplique na casa, é na casa. Ô irmão, qual o custo que tem? Desse tamanhozinho. Você tira de letra lá, não é difícil. Lá, irmão, tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem alguém ministrando a mensagem, o evangelho de Jesus, dizendo: venham todos, venham os cativos, os oprimidos, os abatidos, os sobrecarregados, venham, tem lugar na casa. Aleluia. Sabe, irmãos, naquele dia, o poder do alto desceu sobre eles, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, que começaram a repousar sobre cada um deles. E eles, cheios do Espírito Santo, transbordando o Espírito Santo, começaram a orar em línguas. E aí tinha gente de vários lugares, de várias regiões, e ouviam as maravilhas de Deus na sua linguagem. E eles ficaram assim assustados, chegaram a pensar. Alguém comentou lá, falou: esse povo deve estar bêbado, que coisa é essa? E aí Pedro foi a deixa, foi o gancho para ele trazer uma palavra poderosa. E aí a igreja, ela é inaugurada. Sabe a promessa que Jesus fez para Pedro, lá em Mateus capítulo 16? Que Jesus falou para Pedro, Pedro tinha feito uma declaração maravilhosa, falou: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Lembra? E aí Jesus fala assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou seja, filho de Jonas, e por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, trocadilho, quem conhece de grego, não vou entrar, porque senão eu não consigo pregar o que eu tenho que pregar, mas Jesus está falando: você é uma lajota, para você entender, você é uma lajota, mas sobre esse firme fundamento, sobre essa rocha, eu vou edificar a minha igreja. Pedro não é o fundamento da igreja, tá, meu irmão? Se você aprendeu que Pedro, ele é a rocha, ele é o fundamento, não, ele lá na carta dele, ele vai dizer que a igreja de Jesus Cristo está edificada sobre o firme fundamento, sobre a pedra angular, que é Jesus. Não é ele, é uma pena que os irmãos romanos, eles pensam dessa maneira, eles acham que Pedro é a base da igreja. Deus o livre, irmão, a igreja ia ser uma lambança se ele fosse, não é? E é mesmo judiação, o cara oscilava
para cá e para lá, mesmo depois de cheio do Espírito Santo. Ele mancou, deu uma mancada lá, Paulo deu uma repreendida nele na frente de todo mundo, falou: o que você está fazendo aí, rapaz? Você é judeu e não vive como judeu, e você veio aqui, está contaminando os irmãos, porque a igreja de Antioquia, a primeira igreja gentílica, a primeira, não é? Até então a igreja era judaica, e aí a primeira igreja gentílica nasce em Antioquia, não é? E aí Pedro, ele estava lá de boa, mas daí chegou uns irmãos lá da circuncisão, que pregava, porque existia uma mentalidade que a pessoa precisava se converter ao judaísmo primeiro, circuncidar, né? Vocês viram que eu fui falar circuncidar, eu fiz assim, né? Eita, né? Tinha que cortar a carne do prepúcio, e tinha que circuncidar, e aí depois virava cristão, depois se batizava, e aí virava crente. Não, já estava claro, a igreja já tinha decidido que não era assim, não é? O concílio de Jerusalém tinha decidido, né? Apesar que foi depois, eles disseram: não é assim, não é assim, não vão impor esse fardo pesado, Moisés já tem quem prega ele faz tanto tempo, e não é assim. As pessoas precisam de Jesus, Jesus é o fundamento, amém? Jesus é o firme fundamento, Ele é a rocha eterna, amém, Central? A igreja é construída sobre Jesus. Só que Jesus ficou feliz com Pedro, falou: olha, Pedro, deixa eu contar uma coisa para você, eu vou dar para você as chaves do reino de Deus, eu vou dar a chave. Aí o pessoal fica pensando que ele está lá no céu com uma chavona, abrindo e fechando a porta para quem quer entrar. Não, Jesus estava dizendo assim: na festa de inauguração, você vai pregar. Que privilégio, irmão, ele abriu a porta, foi a primeira vez. Diz que Pedro se levantou, quando falaram tão bêbado e tal, Pedro levantou e falou assim: irmãos, ó, tem ninguém bêbado aqui não, pelo contrário, isso aqui é o cumprimento da promessa, de Joel capítulo 2, versículo 28, que Deus disse que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e hoje o que vocês estão vendo aqui é o cumprimento dessa promessa. E ele começou a pregar uma mensagem tão poderosa, simples, leia lá, capítulo 2, a continuação do texto, simples demais, mas o poder de Deus desceu, ao ponto, presta atenção, 3.000 pessoas se converteram a Jesus. Os homens eram tão tocados pelo Espírito de Deus, o agir do Espírito Santo neles, que eles começaram a gritar, dizer assim: o que a gente faz agora? O que a gente precisa fazer? Meu Deus, o que a gente faz? Pedro falou assim: se arrependam, sejam batizados, em nome do Pai, do Filho, em nome do Senhor Jesus, não é? Sejam batizados para perdão dos pecados de vocês. Irmão, eles fizeram um batismo coletivo de 3.000 almas, num só dia, e deixa eu contextualizar para você, lá é muito fácil fazer isso. Em volta do templo, tinham centenas de tanques de purificação, centenas, viu? Lembra lá o tanque de Betesda? Lembra? Igual aquele lá, tinha centenas de tanques, lugares de purificação. Então assim, para batizar 3.000 pessoas, foi assim um tiro, foi ó, para bola, resolveram, batizou. Começou a igreja. E como que a igreja começa? Uma igreja que começou na casa, só que de repente, era tanta gente, que eles precisavam usar o pátio do templo, e eles começaram a usar o pátio do templo, mas eles não perderam a característica de uma igreja que se reunia diz a palavra de Deus, que todos os dias, no templo, mas também nas casas eles partiam o pão, na casa eles praticavam a comunhão, na casa, irmãos, eles discipulavam mutuamente, ali havia um processo de discipulado, de ensino, era nas casas. E aí eu te pergunto, de onde eles tiraram isso, irmão? De onde que eles trouxeram esse negócio? Qual é a referência que eles têm? Quando você lê o Novo Testamento, melhor dizendo, não no Novo Testamento, quando você lê o livro do Evangelho, né? Livro do Evangelho, expliquei para vocês, existe um só Evangelho. Aprendi, né? Quem fez faculdade de teologia e tal, eu aprendi que tinha 4 evangelhos. Não tem 4 evangelhos, tem um só, é o Evangelho de Jesus Cristo. Só que esse Evangelho que é de Jesus, ele é ensinado na perspectiva de 4 pessoas, são percepções, são visão de 4 pessoas, e aí, irmão, se você lê o livro do Evangelho, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, quanto João, você vai chegar a uma conclusão, pelo menos, presta atenção, de 60% a 70% do ministério de Jesus Cristo. Sabe onde que Jesus fez o ministério dele?
Você tem ideia onde Jesus viveu o ministério dele? De 60% a 70%, né? Os estudiosos, uns falam 65%, outros falam 60%, é difícil, né, você cravar, mas em média, de 60% a 70% do ministério de Jesus. Quando a gente fala ministério, nós estamos falando curas, nós estamos falando de pregações, nós estamos falando de ensino, nós estamos falando de ajuda, de conversas particulares. Sabe onde que elas aconteceram? Você sabe onde que elas aconteceram, Central? Nas casas. Era nas casas. Os outros 30% era, né, multidão, reunia lá, ia para um monte, porque não tinha onde reunir tanta gente, né? Imagina, 5 mil pessoas, só homens, fora mulheres e crianças, 10 mil, 12 mil pessoas, tinha que ir para um lugar muito grande ali, né? E eram lugares abertos, não tinha nem auditório para receber tanta gente, não é? Mas a maior parte do ministério de Jesus, ele aconteceu nas casas. Você lembra que foi numa casa que ele ressuscitou uma menina, filha de um líder religioso, a filha de Jairo, foi numa casa. Você lembra que foi numa casa que Jesus, ele curou um paralítico que nem, coitado, ele nem tinha como entrar naquela casa, né? Os amigos dele deram um jeito, foi demais aquilo, irmão, que eu e você façamos o mesmo também, amém? Que nós sejamos amigos assim. Olha, pegaram o cara, foram lá, chegaram na casa, o cara estava numa maca, né? 4 amigos carregando, chegaram, olharam e falaram, vixe, agora tem como entrar não dá para chegar nem perto da porta, era tanta gente, eita Deus, parecendo as células aí que aconteceram essa semana aí, célula com 60, 50 pessoas, irmão, é célula, lógico que não vai ficar assim, porque uma boa célula não pode ser desse tamanho, se ficar desse tamanho não é célula, né? Não é célula, vai multiplicar, e aí sim, né? A célula tem que ter ali 10 pessoas, 12 pessoas, 15 pessoas, né? Começou a crescer, tem que multiplicar, porque célula que não multiplica, vamos lá Central, célula que não multiplica, morre, vai morrer, já vimos essa história. Mas irmãos, aquela célula que Jesus estava fazendo na casa, não é? Era tanta gente, todo mundo queria chegar lá, todo mundo queria ouvir Jesus, todo mundo queria tocar em Jesus, todo mundo. Irmão, aqueles amigos, eles falaram assim, vamos dar um jeito? E eles foram tão criativos, que a Bíblia fala que eles botaram uma escada, subiram no telhado da casa, eles abriram o telhado da casa, e eles desceram o paralítico na frente de Jesus. Sabe por quê? Sabe por quê? Diga comigo, há lugar na casa. Sempre há mais lugar para mais um, irmão. Estava apertado, não conseguiram entrar do jeito convencional pela porta, entraram pelo telhado, mas entraram. E sabe o que Jesus fez naquela casa? Jesus perdoou aquele paralítico. Ele falou, filho, perdoados estão os teus pecados. Aí lá um encardido religioso, quem que ele pensa que ele é e tal, e Jesus conhecendo o que eles estavam arrazoando nas suas mentes, nos seus corações, falou assim, o que vocês estão falando aí, o que vocês estão pensando aí, vocês acham o quê? É mais fácil dizer para esse paralítico, filho, perdoado estão os teus pecados, ou dizer para ele, levanta, toma o teu leito e anda? Aí ficar com aquela cara de tacho, né? Porque religioso é um chato, tá, irmão? Religioso é gente chata, né? Ficar com aquela cara de tacho, Jesus falou, então é o seguinte, só para vocês verem, presta atenção, filho, pega essa cama aí, levanta dessa cama aí, pega ela e vai embora para sua casa. O cara levantou, pegou a maca e foi embora curado, aleluia. Foi numa casa, irmão. Foi numa casa. Se eu fosse descrever aqui tantas situações, não é? Tantos milagres que aconteceram na casa, né? O encontro com Zaqueu, lembra do Zaqueu? Aonde que Jesus teve um tempo com Zaqueu? A vida de Zaqueu foi transformada. Foi numa casa. É numa casa. Sabe, amados, nós temos orado, porque nós queremos ser uma igreja parecida com a igreja que Jesus deseja. Nós queremos ser a igreja que Jesus quer, a igreja que Ele quer. A igreja que nós queremos ser, quando a gente fala isso, não é pretensão, arrogância. Não, é para que você, para que eu, para que nós, a partir das escrituras, a gente medite aqui, que igreja nós queremos ser. Não queremos ser uma igreja morna, fria, indiferente, queremos ser a igreja do bom samaritano, a igreja que para, que cuida, que se importa, e queremos ser uma igreja que se multiplica nas casas. Nas casas. Foi o que os discípulos fizeram. A igreja nasce, e eles vão para as casas. Pega aí Atos, capítulo de número 5, Atos, capítulo de número 5, você vai ler comigo o verso 42, conhecido demais, olha lá, Atos, capítulo 5, verso 42, diz que
todos os dias. Acho que serve para alguém que está aqui esse negócio de todos os dias, irmão. Tem gente que reclama de vir num culto uma vez na semana, uma celebração que acontece no domingo. E aí a gente fala, não, mas vai na célula. Ah, esse pastor também, né, está pedindo demais. E na célula, e vir no culto. Aí a pessoa não, olha como olha o estado que nós estamos hoje, irmãos. Olha o nível de comprometimento que a gente tem, né? A pessoa parece até que, se eu for no culto, eu estou fazendo um favor para Deus. Deus não precisa do seu favor não, meu filho. Você não entendeu nada não. Você está achando que Jesus precisa do seu favor? Quem precisa de Deus sou eu e você. É eu que preciso dele, é você que precisa dele. Não fique com esse preciosismo. Você está se achando o último, como que é o nome daquele biscoito famoso lá, o Oreo? Você está achando que você é o último Oreo do pacotinho? Você está achando? Ah, se eu fosse você, eu baixava a bola. Por quê? Porque Jesus, ele continua sendo Deus, sem eu, sem você. Ele vai continuar sendo o Rei da glória, o Senhor de tudo. Ele é rei, ele é o Rei, ele é o Senhor. Agora você não. Se você não cuidar, a coisa pode complicar para o seu lado, tá bom? Então olha lá, todos os dias, verso de número 50 e... verso 40, perdão, verso de número 42, todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Irmão, é a igreja que acontece nas casas, mas para você não achar que eu estou forçando a barra, né? Pega aí, capítulo de número 8, verso 3, diz assim, eu vou correndo aqui por causa do horário. Saulo, porém, devastava, ele estava assim perseguindo a igreja, eles não podiam mais se reunir lá no prédio, lá no templo, eles foram expulsos de lá, tiveram que fugir, e ele estava fazendo como o texto vai dizer aqui, ele ia de casa em casa, ele arrastava os homens e as mulheres e os lançava na prisão, porque eles fugiram do templo, e eles estavam reunidos onde? Nas casas, e Paulo estava ali fazendo miséria, Jesus salvou ele, e ele aprendeu o que era bom para tosse, né? Jesus falou, ele vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. Agora você pula, eu quero que você pegue o texto de Atos capítulo 16, verso 40, olha o que diz ali, depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, uma casa, onde eles se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Irmão, qualquer semelhança aqui é mera coincidência. Paulo saiu da prisão, qual foi o primeiro lugar que ele foi? Na casa de uma irmã, e ele reuniu quem? Os irmãos, e falou para os irmãos assim, fica firme, não desanima, esses problemas aí, a perseguição, isso aí não é motivo para você se abater não, fica firme com Jesus. Aonde que ele fez isso? Diga comigo, numa casa. É numa casa, meu irmão, é uma casa onde os cristãos, os primeiros crentes, eles se reuniam para falar de Jesus, para aprender de Jesus. Há lugar na casa, amém, Central? Continua, Romanos capítulo 16, verso 3 ao verso 5, olha que bonito isso aqui, tem um casal proeminente, muito importante, pelo jeito quem mandava era a mulher, como de costume, não é? Mas não, de verdade, Priscila, ela vem primeiro que Áquila, e os autores, eles são unânimes em dizer que isso aqui tem um sentido, de que quem liderava era Priscila, quem liderava era Priscila, não é? Então, sempre que você vai ler textos que falam desse casal, vai falar Priscila e Áquila, o nome da mulher vem primeiro, não é? E aí diz assim, olha, verso 3 e ao verso 5 diz assim, saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, e aí olha o que eles vão dizer, saúdem também a igreja que se reúne onde? Está aparecendo aí, não está? Morreu de novo a projeção? Nós estamos com a luta hoje com a projeção aí, que pena, né? Mas você está com a Bíblia aí, vai acompanhando, ele fala assim, saúda, cumprimenta os irmãos, não é? A igreja que se reúne aonde? Onde que a igreja estava se reunindo, irmãos? Nas casas, diga comigo, há lugar na casa. 1 Coríntios capítulo 16, verso 19, né? Olha lá, as igrejas, capítulo 16, verso 19, de 1 Coríntios, as igrejas da província da Ásia saúdam vocês, de novo, Áquila, né, a chefona, e Priscila, os saúdam calorosamente, bem como a igreja que se reúne na casa deles, amém? Colossenses capítulo 4, verso 15, saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa
E a igreja que se reúne, aonde que a igreja se reúne? Em sua casa. Eu estou fazendo isso aqui, irmão, para tirar toda a dúvida, né? Ah, mas por quê? Por que esse negócio? O pastor fica falando que a igreja é em célula e ela precisa se multiplicar. Porque, irmão, pensa comigo aqui. Se hoje, vamos dizer aqui, ó, cada lar aqui representado, se em cada lar aqui representado a gente tivesse um pequeno grupo lá, uma célula, onde o evangelho de Jesus Cristo está sendo pregado, aonde Jesus está sendo proclamado, se nós tivéssemos ali uma porta aberta de salvação, onde pessoas feridas, como nós cantamos, machucados, sobrecarregados, cansados, ouvindo um convite, venham todos, venha do jeito que você tiver, venham todos, há lugar na casa. Você já imaginou, irmão? Sabe, Central, Deus tem nos chamado para um tempo de multiplicação. Fala comigo, multiplicação. E isso vai acontecer, meu irmão, não é através do prédio, embora nós vamos multiplicar o prédio, nós estamos, né, numa construção, e vamos mudar, e um prédio muito maior do que esse, vai ter muito lugar na casa, joia, mas é um prédio. Tem gente que nunca vai entrar no prédio, você sabia disso? Tem gente que fala assim, Deus o livre, eu não vou lá, pastor é tudo? Vocês são terríveis, né? Mas pastor é tudo ladrão, eles querem o meu dinheiro. Irmão, eu não vou falar pelos outros, porque, né, eu não cuido da igreja dos outros, né? Eu estava pregando numa igreja no final de semana, pelo contrário, pastor lá, né, ele bota muito dinheiro do bolso dele, ele é muito bem sucedido, né, um cara que, assim, tinha os negócios, antes dele se converter, ele já tinha muitos negócios, e sofreu, gente judiou dele, igrejas judiaram dele, viam ele como a galinha dos ovos de ouro, sabe? Eu ajudei tanto esse pastor, ele é um filho ministerial, eu ajudei ele demais, ajudo ele, porque assim, muito puro, muito sincero, mas muito ingênuo. O que fizeram com esse cara? Sabe, para arrancar dele, para tentar tirar. Ele é um cara que ele investe do dinheiro dele. Ele não quer o dinheiro de ninguém, não. Pelo contrário, ele nem precisa. Ele tem tanto que ele não precisa. Ele pelo contrário, ele ajuda os outros, ele dá para os outros, de tanto dinheiro que ele tem. Né? Mas vai ter um ou outro aí que é vagabundo? Pode ser que tenha. Mas eu, de verdade, irmão, o que eu tenho visto, eu aqui em Maringá, né? Eu sou pastor há 27 anos. 27 anos que eu sou pastor em Maringá. Não é? Sempre fui pastor em Maringá, eu pastorei 1 ano em Mandaguaçu, mas eu estou em Maringá todo esse tempo, e eu já estava, né, no meio da igreja de Jesus de Maringá, então eu conheço praticamente todo mundo, praticamente. Irmãos, de 100% das igrejas, de verdade, você vai ter aí uns 3%, 3 a 5%, que tem uns caras aí que aí é tranqueira, tem que cortar a volta, não vai não. Não vai, corta a volta, não visita, porque ali quer arrancar, é a mensagem do domingo passado, é o assaltante, né, que roubou lá o homem que foi espancado, colocado na beira do caminho, é aquele que tem aquela mentalidade assim, eu quero arrancar de você, o que é seu é meu, eu vou tomar de você, Deus o livre. Mas é um grupo muito pequeno, tá? Agora, a maioria, irmãos, vou falar para vocês, hoje, porque no passado não era assim. Hoje a igreja, ela tem condições e eu recebo um salário. Mas quando nós começamos, de verdade, irmão, era cobertor. Sabe aquele cobertor corta-febre? Quem já ouviu falar do cobertor corta-febre? Né? Você puxava para cobrir a cabeça, descobria os pés. Aí você puxava para cobrir os pés, descobria a cabeça. A pastora trabalhou muito tempo, trabalhava fora, trabalhava, né, trabalhou um monte de coisa aí, né, de vendas e tal, né, o salário que nos mantinha era o salário dela, e o pouco dinheiro que a gente tinha, uma vez, irmão, eu era biruta, olha isso, né, mas ela já me perdoou em nome de Jesus, né? Irmão, ela recebeu o acerto dela, e eu pastoreava uma igreja muito pobre, uma igreja num bairro, numa vila lá, uma igreja bem judiação, nós pegamos todo o salário dela, todo o acerto dela, sabe o que nós fizemos? Enfiamos na construção da igreja. Todo o acerto dela, porque a igreja era uma igreja muito simples, né? Eu ganhava, não, nem vou falar para vocês o salário. Hoje não, hoje graças a Deus a Central tem condições e tem pago um bom salário, né? Não é igual aí os famosos aí não, mas é um salário que me mantém e está ótimo, está maravilhoso, eu estou feliz da vida, está tudo bem. Mas você sabia
que 80% dos pastores de Maringá, eles não têm o privilégio que eu tenho, de ser um pastor, que a igreja, ela paga um salário, ela banca. 80% dos pastores de Maringá, irmãos, são gente muito simples. O cara trabalha de pedreiro o dia todo, com dificuldade. Ele pega do dinheiro dele, do salário dele, e ele enfia na igreja ainda. Ele enfia na igreja. Eu sei, eu conheço. E aí o cara vai falar para mim, é ladrão? É ladrão? Não, irmão. O problema é que desses 3%, 5% de gente cafajeste, vagabundo, e se eu começar a falar, vai me dando uma ira, e eu, assim, fico revoltado. É vagabundo, tinha que ser preso, tinha que apanhar um homem desse, tinha que tomar um couro, porque é vagabundo, porque ele quer arrancar mesmo. Esses caras, eles fazem tanto barulho, que eles aparecem, e aí os bons pagam pelos maus. Denigre, irmão. Aí alguém fala assim, pastor é tudo ladrão. É nada, meu irmão. Se você tinha essa mentalidade, você já muda ela. Por exemplo, nós aqui na Central, você nunca vai ver, né? Você vê, Maurício, eu nem entendi, eu falei, será que o Maurício vai pregar? Ele que vai trazer a mensagem da nação? Que ele falou, não fala, a gente não fala de dinheiro, a gente não está aqui pedindo dinheiro, nós não queremos teu dinheiro não, meu filho. Você já não entendeu isso? Quem entendeu aqui que a gente não quer o seu dinheiro? Aí, uma boa parte. A gente não quer seu dinheiro não, mas a gente quer uma coisa muito melhor que o seu dinheiro. Nós queremos você. Eu vou acrescentar uma coisa, eu quero a sua casa. Não precisa transferir ela para o meu nome não. Eu quero que a sua casa, ela seja aberta para Jesus. Eu quero que a sua casa seja uma casa onde ali as pessoas têm uma porta de salvação. Onde as pessoas possam conhecer Jesus Cristo, possam ouvir de Jesus. É isso que eu quero. É isso que eu quero, irmão. É isso que eu oro e peço a Deus. Eu preguei esses tempos atrás aqui, já vou encerrar, o pessoal do louvor pode se aproximar. Eu falei sobre isso, aí eu fiz um apelo para, né, a igreja, vamos abrir a porta da nossa casa para abrir uma célula, está precisando de casa para ter novas células aí. Irmão, que decepção. E eu saí daqui chateado com você. Eu passei, aí eu perguntei para a secretária, eu perguntei para ela, falei assim, e aí, o pessoal passou para dar o nome? Sabe quantas pessoas passaram para dar o nome lá? Sabe? Quem sabe aí quantas pessoas? Oi? Nenhuma. Ninguém. Você entendeu que nós somos chamados para ser a igreja do bom samaritano? Você entendeu, meu irmão? Né? Você entendeu? Que Deus está dizendo para você, eu quero abençoar, a partir do seu lar. Jesus falou para Abraão, Abraão, eu vou te abençoar poderosamente. Diga, Deus vai me abençoar poderosamente. Fala para quem está perto de você, diga, Deus vai te abençoar poderosamente. Poderosamente. Mas Deus falou para Abraão, falou assim, mas através de você, todas as casas da terra serão abençoadas. Não, pastor, não fala assim. Ô, irmão, eu estou fazendo de propósito, eu conheço a Bíblia, você sabe. Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas eu te pergunto, onde que estão as famílias? Onde que estão as famílias, Central? Nas casas. Através de você, todas as casas serão abençoadas. Essa promessa, ela está valendo para nós, amém, Central? Passa os templates para mim, eu quero apresentar o último template. Irmão, nosso desejo, nossa oração. Volta ali, filho, fazendo um favor. Cada casa, uma extensão da igreja. Cada casa, irmão, dia que Maringá tiver uma célula, igual Santarém. Você sabe do avivamento de Santarém? Você sabe? É uma coisa extraordinária que Deus fez lá. É a cidade do Brasil que tem o maior número de crentes, gente nascida de novo, povo de Deus. Por quê? Porque em cada rua tem uma célula. Irmão, é uma coisa tão extraordinária que eu não fui lá ainda, eu tenho vontade de ir lá, mas o pessoal contando, diz que chega a acontecer, tem uma casa aqui, tem uma célula, pula 3 casas, tem uma outra célula acontecendo, e as células estão cheias. Como pode? 3 casas do lado, está acontecendo, porque cada casa, uma extensão da igreja, é uma porta de salvação, só que
Junto com isso, pode passar? Cada discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus aqui? Cada discípulo de Jesus é um ministro. É alguém que fala de Jesus. Nós, como Central, nós cremos nisso demais. O sacerdócio é de todos os crentes. Aqui não tem, irmão, não tem essa história de pedágio de Jesus, né? Olha, para você chegar a Deus você tem que passar por mim. Pelo contrário, eu sou até meio largado demais. Por exemplo, né? Eu conheço, aqui em Maringá tem o pastor Frank, meu amigão, a gente caminha junto, é uma igreja em célula, mas, e tem outras igrejas que tem outros nomes, outros modelos, né? A gente tem igreja que fala que tem célula, mas não é célula, porque é uma igrejinha. Nós não, é célula, né? Não tem púlpito, não tem cadeira um atrás do outro, não tem nada disso, a gente senta em círculo assim, ó, né? Como que a gente senta na célula aqui, Central? Em círculo, para ver um outro, a gente vê o rosto, a gente conversa, né? Não tem lá o bichão, o pregador, não, tem um líder que vai facilitar para todo mundo compartilhar, todo mundo abrir o coração, né? Aprender junto, isso é célula. Tem outros modelos, mas tudo bem. Mas irmão, de verdade, nós somos tão em célula, que eu falo para o líder: e aí, qual foi a última ceia que você fez lá na sua célula? Pode, pastor, porque quem faz ceia não é o pastor? Uai, onde que está na Bíblia que diz: e celebrareis as ceias do Senhor, e o pastor sênior, ele consagrará a ceia, para que então o povo possa tomar a ceia? Tem alguma passagem na Bíblia que fala isso, irmão? Não. Você é sacerdote, você pode fazer a ceia lá na sua célula, você pode fazer a ceia na sua casa. Eu vivo pegando no pé dos irmãos: você está fazendo ceia com a sua família? Você está fazendo? Você senta lá como família, senta, pega o pão, pega o cálice, lê a Bíblia, ora junto, conversa e diz: agora vamos comer o pão, que simboliza o corpo de Jesus. Aí come, bebe o cálice, que simboliza o sangue de Jesus, né? Eu fico às vezes bravo com os irmãos. Por quê? Porque você é sacerdote. Cada casa, uma extensão da igreja. Cada discípulo de Jesus, o quê? Um ministro, alguém que proclama o evangelho. Fica de pé nessa noite, Central. Eu não sei como está chegando no teu coração, não sei se você está recebendo, mas irmãos, esses últimos dias nós tivemos células que fizeram o que a gente tem que fazer. O que é fazer? Como assim, pastor? Tivemos o Eu Mais Um, não é? Um foco em alcançar os 100 igrejas. Os irmãos aqui sabem, os líderes de célula, então nem se fala. Eu falo para eles: não convide crente de outra igreja. Jesus veio para o perdido. Jesus disse: o são não precisa de médico, quem precisa de médico é quem está doente. Esse negócio, aí vai na minha igreja que minha igreja é melhor. Não, meu irmão, tem igreja boa espalhada por Maringá toda aí. Você tem que estar servindo a Deus onde Deus te plantou. É onde Deus plantou você serve a Deus lá. Agora, o perdido a gente precisa buscar. O perdido a gente precisa, irmão, orar por ele, jejuar por ele e convidar ele para ir na célula. Nós fizemos, irmão, teve célula aí que tinha 35 convidados pela primeira vez, não crente. Não crente. Vou repetir, não crente. Não é, porque convidar crente é fácil, irmão, não tem barreira. Agora aquele camarada que nunca pisaria o pé aqui, mas você leva ele numa casa, e lá ele vai ouvir o evangelho de Jesus. Ele vai começar a entender que não é do jeito que ele pensava. Deus vai fazer uma obra na vida dele. Amém, Central? E assim, irmão, só que essa célula não pode continuar com 50 pessoas, porque daí não é célula. Ela não pode continuar com 60 pessoas. Não, ela precisa multiplicar. Nós precisamos multiplicar, Central. E nós vamos multiplicar. Eu vou dar uma palavra para você aqui com muita ousadia. Nós vamos multiplicar com você ou sem você. É melhor se você participar. É melhor se você entender que Deus está te chamando. Só que se você não abrir o seu coração e não se dispor, Deus vai levantar outro no seu lugar. E você vai perder o tempo da visitação de Deus. Você vai perder o tempo de Deus. Vai perder aquilo que Deus tem para a tua vida. Isso aí, meu irmão, é algo de fórum pessoal, é você e Deus. Mas a minha palavra nessa noite é: diga para o Senhor, diga: Deus, eu coloco tudo nas tuas mãos.
Eu coloco tudo que eu sou, tudo que eu tenho, a minha vida, eu coloco minha família, inclusive a minha casa. De repente Deus vai pedir até o teu carro, irmão, para você pegar o carro e falar assim, vai buscar lá a pessoa, e você vai ter que ir buscar ela, você vai ter que dar carona para ela, porque ela não tem como vir, e você vai dizer, Senhor, esse carro, o Senhor colocou, me deu ele, para eu ser um mordomo, eu sou o administrador, mas o carro na verdade é teu, então eu vou dar carona sim, Jesus, eu vou buscar a pessoa, irmão, há lugar na casa, oh, nós oramos, o Jonathan ministrou aqui domingo passado, o testemunho da cadeira vazia. Irmão, vocês não têm noção, esse testemunho está rodando o mundo, foi para os Estados Unidos, viralizou, foi para a Europa, viralizou, porque está dizendo o seguinte, há lugar na casa, tem uma cadeira vazia, e eu fico doido, eu estava aqui na frente, eu acho que vocês têm medo de sentar aqui na frente, porque eu sento aqui, né, e eu sou tão esquisito, que você fala, deixa eu sentar no fundo, irmão, tem aqui, deve ter aqui, umas 20 cadeiras, eu acho, vazias, tem cadeira vazia, sabe de quem que é essa cadeira aqui? Sabe de quem que é? Do teu pai, que ainda não se converteu, é da sua mãe, que ainda não entregou a vida dela para Jesus. Essa cadeira vazia aqui, é daquele amigo seu, que ele ainda não se entregou a Cristo, é daquele amigo da faculdade, é daquele amigo da escola, é de uma pessoa, que não está aqui, na presença de Deus. Há lugar na casa central? Vamos cantar e eu quero orar encerrando, em nome de Jesus.